Olá, queridos. Eu sou Heraldo Gabri, pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira. Eu moro em Santo Antônio de Pádua, estado do Rio de Janeiro. Esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. É mais um vídeo que o Senhor nos concede estar gravando. Só que antes do vídeo, quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, por gentileza, faça a sua inscrição. Assista o vídeo. Caso goste, deixe o seu like, o seu joinha. Acione o sininho para receber os vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras e também compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas possíveis para juntos levarmos a palavra de Deus aos confins da terra. Querido, nós começamos no vídeo passado, quarta-feira, hoje é sexta, temos vídeos às segundas, quartas e sextas. Quarta-feira começamos a falar acerca do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre a deidade do Espírito Santo, sobre a divindade do Espírito Santo. Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 5, versículos de 1 a 4. De 1 a 4, que nos diz o seguinte: Atos 5, versos 1 a 4. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou nos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdada? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em seu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Essa passagem é uma passagem que muitas pessoas não compreendem, não entendem, não aceitam, mas o teor dela prova que o Espírito Santo é Deus, porque havia um acordo entre a comunidade naquela época deles venderem e depositarem tudo aos pés da igreja, porque havia determinada esperança de Jesus voltar o mais rápido possível, e eles repartiam tudo. Isso aí era o costume da época. Nós não podemos querer comparar aquela época com a época de hoje, tá? São situações diferentes, são povos diferentes, são culturas diferentes, tá? Mas, independente do motivo, nós queremos entrar no cerne da questão. Se Ananias, não tivesse aceito nenhum acordo, não tivesse formulado nenhum acordo, não tivesse empenhado a sua palavra, não tivesse feito nada disso, ele venderia a sua propriedade, ficaria com o dinheiro, é dele, poderia depois, se quiser, dar o que quisesse para a igreja, era dele. O problema é que ele fez um acordo com Deus, ele fez um juramento, ele fez uma proposta, um propósito, ou seja, trate você do que quiser, mas ele empenhou a palavra dele junto a Deus, junto ao Espírito Santo. E o que ele fez? Na hora, em comum acordo com a sua esposa, Safira, Ananias simplesmente reteve parte do dinheiro e na intenção de enganar Pedro e os demais dirigentes da congregação local, ele simplesmente falou: não, eu vendi, vamos botar assim, um exemplo, eu vendi por 1.000, mas está aqui os 1.000, mas na verdade ele vendeu por 10.000 ou por 5.000. Era dele. Mas o problema foi a mentira em si. E aí Pedro fala: por que deixou Satanás fazer isso com você? Você não mentiu ao homem, ou seja, você não mentiu para mim, Pedro, você mentiu a Deus. E olha que eles fizeram isso de acordo com o Espírito Santo. Isso é uma passagem que nos mostra a deidade do Espírito Santo. Na descrição deste incidente, deixa eu voltar aqui, na descrição desse incidente, claramente revela ser o Espírito Santo uma pessoa divina, definida.
Também o mesmo Espírito indica a sua própria deidade quando age como Deus. Disto nós vamos nos inteirar agora no que nós formos tratar, nas coisas que nós formos falando daqui para frente. Nome divino dado ao Espírito Santo. Veja bem, na descrição do incidente que envolveu o erro e a punição de Ananias junto com a sua esposa, em Atos, temos uma ilustração da deidade do Espírito Santo. Lendo Atos capítulo 5, versos 3 e 4, que mais precisamente nesses dois versículos, a gente observa nesse texto, no verso 3, que Pedro, falando a Ananias, acusou de ter mentido ao Espírito Santo. E no versículo 4, ele diz o seguinte: mentiu a Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Se é que você acha que a Bíblia é aceitável, que a palavra de Deus é conhecida como palavra inerrante e de crédito. O Espírito Santo possui atributos divinos. Tá? Outra prova da deidade, ou seja, da divindade do Espírito Santo, se encontra nas qualidades ou nos atributos divinos que lhe são dados. Vamos ver aqui alguns atributos divinos que são dados ao Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, a gente encontra que o Espírito Santo é eterno. Deus é eterno. Me diz quem mais é eterno? Você não é eterno, eu não sou eterno, o bispo não é eterno, o papa não é eterno, o padre não é eterno, o pastor não é eterno, os anjos não são eternos, tá? Mas Deus é eterno. Aos Hebreus 9,14 faz referência ao Espírito Santo como o Espírito eterno. Se você quiser conferir, pode ir lá. Hebreus 9,4. Eternidade é atributo de Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é onipresente, é onipotente e onisciente. Quem mais é onipotente, onipresente e onisciente? O diabo? Nem pensar. O que mais? Ninguém mais é, a não ser Deus. Salmo 139, versos de números 7 a 10, diz o seguinte: você observou que o texto lido destaca a onipresença do Espírito Santo. Davi exclama em alta voz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Davi diz o seguinte: para onde eu vou fugir do Espírito de Deus? Ele está em todo lugar. Só pode estar em todos os lugares aquele que é onipresente. E só é onipresente o nosso Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é onipotente. Lucas 1,35 fala do Espírito Santo exercendo o poder do Altíssimo. E o Altíssimo é onipotente. Se o Espírito Santo exerce o poder do Altíssimo, segundo Lucas 1,35, então automaticamente o Espírito Santo é onipotente, pode todas as coisas. E quem é que pode todas as coisas? Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é onisciente, sabe todas as coisas, tem capacidade de discernir todas as coisas. Nós podemos entender que só um ser divino possui estas qualidades. Esta verdade fundamental é claramente ensinada em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10. Esse eu faço questão de ler com você. 1 Coríntios 2, 10. 1 Coríntios 2, olha só, presta bem atenção para que não haja nenhuma desculpa de fulano, ciclano que disse, que falou. Veja como ele sabe todas as coisas. Capítulo 2, versículo 10 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito,
porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo tem onisciência, é onisciente, sabe todas as coisas, pode todas as coisas, está em todas as coisas. O Espírito Santo é Deus. Mas fica só nisso? Não. O Espírito Santo, esse Espírito Santo que nós tanto ouvimos falar nele, tantas pessoas falam o Espírito Santo, tantas pessoas fazem tanta coisa, oram. O Espírito Santo, ele realiza trabalhos divinos. Nessa parte, nós vamos notar o poder criador do Espírito Santo. Vamos observar o seguinte, Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 1, versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo realizando o trabalho de Deus. O Espírito Santo também transforma os homens em novas criaturas por meio do novo nascimento. Isso é um trabalho de Deus. João 3,38, você pode conferir isso. O terceiro exemplo que eu quero te dar, o Espírito Santo levantou a Cristo da morte, mediante a ressurreição. Romanos capítulo 8, versículo 11 nos diz o seguinte, que a morte é o último inimigo a ser destruído. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, diz o seguinte, a morte nunca foi dominada, a não ser pelo poder de Deus. Notemos mais que o fato da ressurreição de Cristo não é algo semelhante aos casos de ressurreição ocorridos no Antigo e Novo Testamento, em alguns mortos voltaram à vida para tornarem a morrer. Mais tarde, a ressurreição de Cristo teve um caráter definitivo e eterno. Se você for parar para pensar, Cristo ressuscitou Lázaro, correto? Lázaro sai para fora, Lázaro com 4 dias de morto, saiu, desataram as ataduras do corpo de Lázaro, e Lázaro estava com o corpo na idade que ele morreu, mas a sua pele, a sua carne estava tão tenra quanto um jovem, uma criança recém-nascida. Só que Lázaro morreu depois. Lázaro morreu depois. Jesus ressuscitou Lázaro, claro, sendo possuído pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo era com ele. A gente se lembra do batismo. Quando ele foi batizado, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba veio sobre ele, e Deus disse o seguinte: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Mas a ressurreição de Lázaro foi uma ressurreição de corpo apenas para depois morrer. Já a ressurreição de Jesus, não, a ressurreição de Jesus foi uma ressurreição para a vida eterna. E é essa ressurreição que vai acontecer com você e comigo, com a igreja, quando nós, por ocasião do chamado de Jesus nas nuvens, chamar a igreja. Haverá uma ressurreição daqueles que morreram em corpos incorruptíveis, tá? E aqueles que estiveram vivos, haverá uma transformação. Ambos seguirão em direção a Cristo no céu, nas nuvens. Primeiro os que estavam mortos, e em seguida os que estavam vivos foram transformados. Mas tudo isso pelo poder e pela obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que levanta o homem dos mortos, tá? A ressurreição de Cristo teve um caráter definitivo e eterno. Ele mesmo disse: eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1,18 nos fala sobre isso. A ressurreição de Cristo foi da mesma natureza que será a nossa, como eu falei agora há pouco.
em corpos incorruptíveis no dia do arrebatamento, também pela ação do Espírito Divino. Romanos 8,11 nos fala sobre essas coisas. Então, meus queridos, o Espírito Santo, ele é Deus, ele tem a divindade, tá? Nós estamos chegando ao final desse vídeo de hoje. Semana que vem, segunda-feira, nós vamos começar a falar sobre nomes do Espírito Santo. Não se esqueça, o Espírito Santo é ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?